9h31, com produção de Margarete Ribeiro e Beatriz Langella. A partir de agora, hora e vez de boa conversa para você. TC Entrevista. Vem cá, você sabe como é que tá o mercado de M&A? Ou seja, de fusões e aquisições? 2022 será um bom ano para se pensar nesse movimento por parte das empresas? É nessa direção que vai a nossa conversa hoje aqui no Expresso da Manhã. A gente recebe o Gustavo Barros, que é fundador e diretor-presidente da IT Investimentos. Ô Gustavo, seja muito bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, a gente te ouve perfeitamente bem e já quer saber. Com os atuais ingredientes macroeconômicos que estão colocados na mesa, ou seja, uma inflação que está forte e inspira cautela por parte do Banco Central, um PIB que vem sendo revisado sistematicamente para baixo, um ano eleitoral como o que se coloca em 2022, o que invariavelmente se traduz com abuso nos gastos públicos. Com essas características na mesa, como é que fica a atratividade desse segmento de M&A, de fusões e aquisições? A gente sempre vê, pelo menos ao longo de 2021 isso ficou muito claro, um certo abismo, uma certa distância entre a macroeconomia e a microeconomia. Os números das empresas vieram, na sua maioria, saudáveis ao longo deste ano, dependendo do segmento, números inclusive extraordinários, a despeito de uma situação macroeconômica mais preocupante. Quando a gente pesa fusões e aquisições, ainda que num cenário macroeconômico desafiador, qual deve ser a tendência para o ano que vem? Legal, obrigado aí por participar na TC Rádio, é um prazer estar com vocês, né? Vocês têm uma audiência aí muito relevante e é muito importante participar disso aí com vocês. A visão de M&A é um ano bem desafiador, né, para 2022, por tudo isso que você falou, as captações de dívida ou captações via IPO, que são as aberturas de capitais, que a gente teve inúmeras aberturas de capitais esse ano, né, não vai acontecer em 2022, né, ou de uma forma muito remota, deve acontecer poucas aberturas de capitais, ou seja, no final do dia, isso significa que a gente vai ter menos recurso disponível, né? Então, num cenário macroeconômico difícil, você quase não tem IPO, ainda mais no ano eleitoral, e você também tem um juro, né, uma Selic que está subindo muito, né? Então, ela saiu aí de patamares aí 3%, 4% ao ano, deve fechar, quer dizer, já vai fechar esse ano aí, acima de 9%, ano que vem deve fechar entre 11% e 12%, ou seja, o dinheiro ficou mais caro. Se o dinheiro ficou mais caro, as empresas captam menos ou são mais seletivas nos seus investimentos, né? Então, a gente teve 2021 com recorde de fusões e aquisições. Aqui na IT a gente fez mais de 3 bilhões em transação, então, muito focado no segmento de provedores de internet e tecnologia. A gente acredita que alguns setores específicos, como setor de saúde, setor de educação, setor de tecnologia e até mesmo setor de fibra ótica, ainda devem continuar com alguns deals no ano que vem, mas em menor intensidade e mais seletivos. Eu acredito que 2022 e 2023 vão ser os anos de fusões, né? E menos aquisições, ou seja, mais empresas se juntando, com menos dinheiro na mesa, ficando mais fortes para passar esse período, que é um período bem complicado, como você mesmo colocou, inflação em alta, juros em alta, economia crescendo pouco, desemprego em alta, renda real caindo. Então, as empresas têm que se juntar, têm que ficar mais fortes para poder passar por esse período aí. É um cenário mais desafiador, né? Vamos combinar, com todas essas variáveis aí que a gente colocou na mesa. Deixa eu complementar essa conversa que a gente vai estabelecendo aqui com o Gustavo Barros, ele que é fundador e diretor-presidente da IT Investimentos. Um destaque que mereceu urgente do painel Mover Pro acabou de sair. O PEP diz que o impacto da variante Ômicron é mínimo e de curta duração, ou seja, minimizando
as preocupações, os alertas, as atenções dos mercados globais com a Omicron na perspectiva da OPEP, o cartel dos produtores de petróleo, que tem aí na sua caneta o poder de decisão a respeito do ritmo de oferta da commodity, tão importante pensando em circulação. É um depoimento, uma evidência importante e um posicionamento com bastante significado por parte da OPEP. A gente, inclusive, já traz para você a cotação do petróleo. Você, Gustavo, está nos dizendo, então, que o ano que vem é um ano mais delicado, quer dizer, em linha com a pergunta que eu te enderecei, mas acredita que nós vejamos, no curto prazo, mais fusões do que aquisições propriamente ditas. E aí é importante a gente entender um pouquinho mais do racional por trás de um M&A. É nessa direção que vai a pergunta do nosso Bruno Ascenso. Pois não, Bruno? Bom dia, Gustavo. Por gentileza, quais as vantagens e os riscos para as empresas que usam o M&A como modelo de negócio? E ainda, qual estratégia elas precisam ter em mente? Legal, Bruno. Obrigado aí pela pergunta. Vamos lá. Acho que as vantagens, quando você usa o M&A, você consegue ganhar escala, né? Então, você consegue ter um maior volume de receita, ter um maior volume de clientes e, eventualmente, com a mesma estrutura administrativa, com a mesma estrutura de custos de gestão, vamos dizer assim, né? Além disso, você também, como vantagem de um M&A, você consegue consolidar um setor, né? Então, você consegue cada vez mais ficar próximo de uma posição onde você dá o preço ao invés de você tomar o preço, né? De um bem ou de um serviço que você fornece, né? Então, acho que as principais vantagens são essas, né? Escala, competitividade, e, obviamente, domínio de mercado. Eu acho que as desvantagens você tem como risco, né? Você trazer uma empresa que tem uma outra cultura, você tem um risco de integração. Então, todo M&A existe uma integração, né? Como integrar essa nova operação? Como trazer dentro dos parâmetros que a empresa compradora utiliza de gestão? Tudo isso são cenários desafiadores, né? E que as empresas precisam ter uma estrutura de integração muito forte para não correr o risco de ter uma operação que ela tem o potencial e quando você compra, ela perde esse potencial, ou ela desidrata, ela perde valor. Então, acho que o grande segredo de uma operação de fusão / aquisição é a integração, fazer uma integração bem feita. Até porque essa também é a face, digamos, dramática, não é? A junção de duas empresas vai fazer com que redundâncias sejam identificadas, vai haver excessos em alguns segmentos, campos, setores dessas companhias. Isso invariavelmente vai se traduzir como enxugamento, até para aumentar a otimização. Então, de fato, essa integração passa a ser um pilar para nortear boas integrações ou boas aquisições, fusões, em detrimento daquelas que não vão tão bem assim. Em termos de 2021, Gustavo, qual companhia te pareceu referência nos movimentos de fusão e aquisição? E já para 2022, tem alguma empresa para a qual você olha com boas expectativas em movimentações que vão nessa direção? Alguma companhia que deve fazer no horizonte próximo aquisições, fusões, ou pelo menos tem estudado isso com uma estrutura que torne esse passo bastante agregador, importante para o seu modelo de negócios? Não, legal. A gente trabalha muito no setor aí de fibra ótica, né? Então, assim, se a gente analisar o setor de fibra ótica, a gente enxerga a Desktop, né? Acho que ela está até na bolsa como Desk3, como uma empresa que tem feito um trabalho assim muito bom de aquisição. Ela, como toda empresa aí pequena na bolsa, sofreu muito, né? Com, vamos dizer assim, a desidratação do cenário macro brasileiro, com perda do teto dos gastos, né? Mas ela hoje é uma ação muito barata, ela vai continuar fazendo muita aquisição, porque ela conseguiu uma captação relevante em bolsa e também via dívida. Então, assim, eu acho que o setor que a gente acompanha muito e que a gente pode falar de uma empresa que realmente está fazendo um ótimo trabalho é a Desktop, né? Agora, todas as empresas, inclusive a própria TC e outras empresas menores que abriram capital, né? A Enjoei, entre outras aí também, né? Tem feito esses movimentos de aquisição, a gente tem acompanhado. Eu acho que isso deve ocorrer muito ainda nesse primeiro semestre de 22. Ainda existe muito dinheiro na mesa, né? Então, essas empresas menores,
eu diria para o ouvinte aí ficar muito atento, tem muita coisa boa, muita coisa barata, tem que ter estômago, porque ainda pode cair um pouco mais no curto prazo, mas são empresas que, hora que se recuperarem, hora que o Brasil passar por esse cenário aí de turbulento aí de eleições, a gente for numa direção certa, né, escolher um novo presidente aí que realmente respeite o teto de gastos, esteja comprometimento aí com o cenário econômico, com certeza essas vão ser as primeiras companhias a se recuperarem, vão ser as primeiras companhias a mostrarem que realmente elas estão subavaliadas. Então, assim, eu enxergo que essas empresas menores que abriram capital, que estão capitalizadas, acho que o ouvinte deveria dar atenção especial para essas empresas. São empresas que precisam fazer esse movimento, precisam se consolidar e estão baratas. Ou seja, as small caps podem se revelar como excelentes oportunidades, sofreram muito mesmo, foram muito amassadas, sangraram demais nas últimas semanas, sobretudo os meses de outubro, novembro, dezembro já estão esboçando alguma reação, mas muito amassadas que estão, devem reagir, devem destravar quando um cenário for ainda mais favorável, sobretudo dependendo do modelo de negócio. A gente está conversando aqui ao vivo no seu Expresso da Manhã com o Gustavo Barros, ele é fundador e diretor-presidente da IT Investimentos e o foco por trás da companhia é justamente o setor de fusões e aquisições. Por falar nisso, você que monitora o setor de locação de veículos, tem um motivo a mais para acompanhar a resposta do Gustavo para essa próxima pergunta. Fala aí, Isabela. Bom dia, Gustavo. Depois de um ano no mercado de locação de veículos, a proposta de incorporação da Unidas pela Localiza deve chegar a um desfecho nesta quarta-feira. Qual você espera que seja o desfecho por parte do CAD e, se a fusão for concretizada, de que maneira ela reconfigura o mercado do setor de locadoras? Por favor. Acredito que a decisão do CAD ela deve ser uma decisão aí parcial, né, onde em algumas praças onde você vai ter uma concentração muito grande, provavelmente ele não vai aceitar essa fusão, a aquisição aí da Localiza e Unidas, né? Em outras praças onde não há uma grande concentração, provavelmente ele vai liberar, né? Então, assim, na minha opinião, eu acho que qualquer movimento como esse, onde você cria pequenos oligopólios, vamos dizer assim, né? E até mesmo monopólios, é ruim para o consumidor final, né? Então, acho que assim, para o consumidor final é ruim porque você tem menos competição, você tem menos concorrente, né? E isso, no final do dia, significa um preço maior na ponta, né? Em contrapartida, né, para aquele acionista, né, que tá olhando e com enfoque na bolsa, pode ser uma boa notícia para o acionista que tem ações aí da Localiza, né? Acho que pode ser uma boa notícia. Ela obviamente, como a gente comentou, né, o benefício de você fazer uma fusão-aquisição, você consegue diminuir a concorrência, você consegue dar um preço, você consegue eventualmente elevar o seu preço. Isso traz mais margem, traz mais lucro, aumenta o valuation da companhia, aumenta o preço da companhia na bolsa, né? Então, acho que isso deve ser uma notícia muito positiva, né, para a Localiza. Em contrapartida, para o consumidor final, pode ser algo negativo no sentido de você ter menos competitividade. Quero agradecer e muito pelos últimos minutos ao Gustavo Barros, fundador e diretor-presidente da IT Investimentos. Você pode acompanhar mais do trabalho dele e de toda a equipe em itinvestimentos.com.br ou no @itinvestimentos. Gustavo, muito obrigado, um abraço para você e até mais. Grande abraço, tchau, tchau. 9h45. Expresso da Manhã. Aqui, informação é investimento.